Ali, alô, presidente Lula? É Lula! Que voz é essa, presidente? Fez tratamento hormonal? Oh, dessa vez o ocidente foi longe demais. Não, aqui é Janja, primeira dama em exercício. Quem tá falando? É o Xi Jinping, presidente da China. Passa pro seu marido, por favor. Eu não lavo e não passo pra macho nenhum. Eu tô falando pra passar o telefone, não alô, papola. Pior ainda, você não sabe que pode resolver comigo? O quê? Uma mulher tomando decisões pelo marido? Oh, agora ficou mais bizarro ainda. Esse ocidente... Você quer falar logo? Putin tá me esperando na outra linha. Vai! Não, só quero saber porque seu marido me ligou mais cedo. Ah, sim, foi eu mesma que liguei. É que eu preciso de umas dicas da China pra fazer regulação das redes no Brasil. Regulação das redes? Ah, tá. Aquela palavrinha mágica que a gente usa como eufemismo pra censura. O que tem? Isso, eu quero saber como é que a gente pode implementar esse negócio aqui no Brasil. Bom, primeiro precisa ter uma ditadura. Tá, essa parte é fácil. E depois? Ah, depois é só aplicar a restrição de conteúdo e pronto, tá tudo censurado. Ah, não sei não. Eu que sou uma pessoa inteligente, tô achando isso tudo muito complicado. E olha que eu fiz curso de Windows 95, hein? Bom, eu posso explicar pra senhora. É assim que funciona. Isso é mansplaining! Chega, eu preciso ir lá. O Putin tá me esperando na linha. Fui! Caralho, o Brasil tá fudido. Oi, Putin, desculpa a demora. Mas então, a gente pode continuar nosso assunto muito importante sobre a guerra na Ucrânia? Claro. Então quer dizer que a primeira dama da Ucrânia é uma broca? Uma broca, a senhora precisa ver. Eu tenho cada babado que meus espiões descobriram. Ela tem um encravado e frieira. Nossa, mas que mocreia. Só eu que esbanjo elegância. E carrana pública também, pelo que